Pastor Rossi, Pastor Wagner, para bater esse papo sobre perdão. É um negócio difícil, né? É um negócio difícil. Eu acho que é tão difícil perdoar quanto pedir perdão. Não sei qual dos dois é mais difícil. Quero conversar com o Pastor Wagner, porque, além de psicólogo, ele coordena o curso da Faculdade Batista, e eu engasguei no seu nome aqui, Pastor Wagner, porque o Pastor Wagner trabalha na Faculdade Batista, coordenador do curso de Teologia, e eu também trabalho na Faculdade Batista, e o pessoal estava brincando, viu, Pastor Wagner? Porque hoje, terça-feira, às 19h30, vai ter a aula... Magna. Aula Magna. O pessoal brincava que é aula Wagner, porque o nome dele é Wagner. E hoje, 19h30, vai ter a primeira aula, assim, uma aula inaugural do curso. Como é que vai ser lá? Essa aula magna é uma aula especial que só o curso de teologia tem. Nós teremos hoje o Dr. Rudy, que é um diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Estará falando sobre os fundamentos dos princípios de Lutero na tradução da Bíblia que a Sociedade Bíblica tem feito. E esse ano é especial, né? 500 anos. Uhum. Então é uma oportunidade de ouvirmos um especialista na área de tradução e de produção da Bíblia e trazendo uma abordagem, tomando como base os 500 anos da Reforma. Vai ser muito legal. Agora, Pastor Wagner, eu sei que esse ano é muito especial porque é 500 anos da Reforma, mas tem uma questão local, nacional aqui que eu queria que a gente tratasse rapidamente, antes de falar de perdão, porque eu sei de muitos colegas, muitas pessoas que já fizeram curso de teologia livre, porque os cursos de teologia no Brasil até bem pouco tempo eram cursos livres, mas Sim. Desde um tempo o MEC e o INEP começaram a reconhecer certos cursos. E poucas instituições no Brasil podem dar a credibilidade, podem dar a convalidação para um diploma de curso livre. Uma dessas poucas instituições, por exemplo, em Belo Horizonte, é a Faculdade Batista. Mas, infelizmente, está acabando, né, o prazo para isso. Então, explica rapidamente como é que é a convalidação lá. A convalidação, ela é uma oportunidade que aqueles que fizeram o seu curso livre em teologia, de fazer mais um ano de estudos, convalidando, integralizando os estudos feitos, a nova grade e assim saindo com o diploma de bacharel em teologia. Reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. Há algumas exigências, por exemplo, o número de horas, mínimo de 1.600 horas. Antes de ter iniciado o curso livre, ele já deve ter concluído o ensino médio. E no dia 6 de setembro do ano passado, foi publicada a portaria. Uma vez publicada a portaria, ela ainda dá mais um ano de prazo para que as instituições credenciadas ofereçam essa modalidade de convalidação. Então está acabando. Está acabando. Esse ano nós estamos planejando, estamos com 2 turmas agora, no início do ano, e em julho vamos abrir o último processo de vestibular para a integralização de crédito. Mas esse semestre ainda dá, pastor? Olha, esta semana, quem procurar a faculdade, apresentar toda a documentação, ela será analisada em tempo hábil para que ele possa iniciar o curso nas aulas de sábado. Sábado de 8 às 12h30 e depois de 13h30 às 17h30. Então, em um ano, com aulas aos sábados, a pessoa consegue integralizar e reconhecer o diploma dela? Sim, ele fará 9 disciplinas presenciais durante esse ano e, de acordo com a análise do currículo, ele fará algumas atividades complementares de ensino, que ele recebe uma orientação, são trabalhos que ele faz em casa, envia para a faculdade, que é avaliado e assim sucessivamente, até complementar 3.900 horas, alguma coisa assim. Eu entendo que isso é muito importante, né? Embora ainda não tenhamos entrado aqui no tema perdão, mas porque muitos pastores, muitas pessoas que estão assistindo a gente têm curso de teologia livre, gostariam de ter seu diploma reconhecido e a hora é agora, né? Entre no site da Faculdade Batista de Minas Gerais, entre lá, vai ter os links, porque de repente é a sua chance de, em um ano, com aulas aos sábados, ter o seu diploma reconhecido pelo MEC, te habilita para uma série de atividades, inclusive para docência, né? Porque o diploma tem reconhecimento. Então, não perca essa oportunidade. Eu entendo que isso aqui é uma questão de prestação de serviço também que a Rede Super pode dar. Com certeza. Né? Porque muitas ficam assim, vou reconhecer meu diploma, vou ter um curso secularizado e tudo. Eu posso afirmar para você, eu conheço a Faculdade Batista, eu conheço os docentes, são pessoas do mais alto nível. O pastor Tarcísio Cacheta, por exemplo, né, da área de hebraico, uma pessoa sensacional. Tem tantos, pastor Reinaldo, tantas pessoas, né, com certeza, que lecionam lá. Pastor Jackson, né? Jackson. Então só gente boa. Bom, como também gente boa, pastor Rossi, um homem que é perdoador. Né, pastor Rossi? Essa questão, o que você acha mais difícil, pastor Rossi? Perdoar ou pedir perdão?
Olha, eu acho mais difícil. A primeira alegria estar aqui de novo, Ok. né? Sempre. Prazer, querido. Eu acho mais difícil, na verdade, perdoar. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Uhum. Eu acho que a liberação do perdão é mais difícil. Porque a gente tem aquela sensação, eu penso que sempre há uma justificativa, mas é injusto, né? Eu vou perdoar. Essa pessoa fez isso comigo? E aí a gente tem, eu tive danos emocionais, financeiros. Às vezes materiais, né? E aí a gente tem aquela coisa da injustiça, né? Eu acho que... Nosso sentimento de justiça própria questionando do outro, né? É terrível, né? E aí lembra Isaías 64, que fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E aí lembro de Charles Spurgeon, que fala que se a nossa justiça é um trapo de imundícia, imagina a nossa injustiça. É verdade. Então, a gente, com essa tentativa de exercer a justiça própria, aí eu penso, na minha opinião, que seja esse talvez um dos maiores dificultores para liberar um perdão. A gente é muito severo, né, pastor Wagner? Muito severo quando a pessoa transgride contra nós, né? A gente tem uma... Eu não sei o que é. Acho que a gente... a oração do Pai Nosso fala, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Na versão católica romana, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Sobretudo essa segunda versão, a gente tem dificuldade mesmo. Se esse negócio de Deus levar a sério mesmo, nossa, é difícil, viu? E leva, viu? E Deus leva, com certeza. Agora, é interessante que cada pessoa ela tem um perfil, ela tem uma experiência de vida, ela sofreu a influência de um tipo de educação, e isso vai fazer dela uma pessoa mais perdoadora ou menos perdoadora. Do ponto de vista da psicologia, quando uma pessoa é muito exigente consigo mesmo, ela vai lidar com o outro da mesma forma. É o perfeccionista? É o perfeccionismo. Aí quando a gente volta para as Escrituras, Jesus fala assim, tudo aquilo que eu quero que você me faça, eu devo fazer primeiro para você. Então essa dificuldade que o Ross coloca aí de perdoar, talvez, aí tem que se verificar, né, seja uma dificuldade do auto-perdão. Boa. De lidar consigo mesmo. Vamos entrar então, vamos aproveitar o psicólogo. Você é psicólogo também não, né? Você é pastor. Não. Então, dois pastores, vamos aproveitar o pastor psicólogo aqui. Porque eu acho que tem muito disso. Tem gente que tem não só a questão da autojustiça, mas da autoculpabilização também. Tem gente que não se perdoa. Sim. E o que fazer com isso, né? Como é que a gente lida com isso? Eu penso que existe um pano de fundo e a gente precisa entender isso também, porque lá em Êxodo 21, quando começa a estabelecer os estatutos, que influencia naturalmente toda uma sociedade, uma comunidade, que mais propriamente no versículo 24 tem aquela frase que a gente tanto conhece, que fala olho por olho, dente por dente. Dente por dente. A lei de Talião que chama. Mão por mão, né? Então, e aí, o que eu penso? Quando Jesus Cristo vem e a todo momento faziam perguntas difíceis, tentando que ele tropeçasse em algum momento, então sabemos que Jesus, quando ele vem, não vem revogar a lei, né? Mas ele vem aumentar o nível, ele sobe o nível, se assim posso dizer, porque vários momentos, e tem um texto muito interessante, que é Mateus 5:43, que ele diz assim, olha, lembrados do que foi dito, ele está fazendo referência a Êxodo 21, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí entra um novo nível, eu porém vos digo, né, amai os vossos inimigos e intercedei por eles que vos perseguem, aí entra o lado desesperador, porque existe uma questão condicional aí, para que a partir deste ponto, você seja feito filho de Deus, ou seja, para que sejais filhos de Deus. Então, nós temos dois pontos. Não é o cara que está olhando de olho torto para mim, mas é o cara que está planejando, arquitetando dolosamente contra a minha família. O inimigo mesmo. O inimigo de fato. Então, você percebe que em vários outros momentos, né, a gente pode citar, Jesus, ele aumenta esse nível que a religião, no meu ponto de vista, ela não vai conseguir te dar força o suficiente para vivenciar isso, se não for pelo Espírito Santo, e por uma consciência de uma revelação no Evangelho de Jesus. Ou seja, se eu sigo, se Jesus é o meu parâmetro, né? Se Jesus é o meu modelo, eu tenho que seguir o que ele diz. E ainda,
o que acontece? Essa influência de Êxodo 21, eu penso que até hoje está na sociedade. Que essa coisa os justiceiros estão aí, os linchamentos, de exercer essa justiça. Né? Não, você pega em Vitória, por exemplo, Vila Velha, o Espírito Santo todo, as pessoas fazendo aquelas atrocidades. Ontem, gente, no convento da Penha, 2 ladrões entraram e roubaram de um frei franciscano, um senhor de 80 anos, amarraram, bateram no frei e roubaram o dinheiro das ofertas dos fiéis lá que subiram no convento da Penha. Agora imagino, se um cidadão, né, vê esses indivíduos e pega, o que ele vai fazer? Estou falando na perspectiva puramente humana, tirando né, a questão de perdão. Ele vai querer bater até a pessoa morrer. Agora, parece mesmo que perdão, então, é um negócio divino. Porque se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue perdoar. E não é uma sugestão, né, pastor? Não. É uma ordenança. É uma ordenança. E uma ordenança que vai para além do sentimento. Ah, tá. Ele nasce na decisão. Então, eu tenho uma motivação interna que deve se materializar num comportamento. A primeira coisa que eu devo fazer para perdoar é tomar a decisão de perdoar. Porque perdoar é liberar o passado, é seguir em frente. Mas o duro é você querer, né, pastor Wagner? Sim. Porque, é o que você falou, né, não é sentimento. Porque eu acho que é uma das maiores lutas que a gente tem, porque essa questão da ofensa, tem gente que fica muito ofendido porque você olhou torto para ele, tem gente que consegue perdoar uma pessoa que bateu, que matou um parente. Parece assim que as ofensas, não existe uma gradação de ofensa, parece que a ofensa depende da pessoa, né? Depende da pessoa, depende da experiência da pessoa, porque, às vezes, aquele olhar torto, ele vai remontar e vai mexer com uma área do seu passado, né? Vai mexer com a sua memória emocional. Imagine só, você feriu a sua mão, ela está sarando, mas aquela área que foi ferida, ela fica sensível. Isso. Qualquer coisa que esbarra vai fazer com que a dor volte. Entendo. O ressentimento é isso. Então, às vezes, a dificuldade que eu tenho de lidar com o seu olhar torto é algo no meu passado que não foi resolvido. É só a ponta do iceberg, né? É só a ponta do iceberg. Por isso, há pessoas que têm eu costumo dizer, tem uma personalidade esponjosa. Isso. Ela absorve tudo, tudo é com ela. Né? E tudo é um campo de guerra, é um cabo de guerra. Porque ela se sente mais oprimida, perseguida e qualquer outra sorte de ida aí nesse Não, sentido. essa pessoa quando está na igreja, o pastor está pregando lá, sempre assim, Isso é pra mim. está falando para mim. É indireto, alguém falou para ele, né? É ruim, deve ser Então, horrível, né? normalmente é uma situação que não foi resolvida, né? Por isso, a Bíblia ela é muito perfeita, como de resto em tudo, assim, irai-vos, mas não pequeis. Trata essa situação. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Conversa com ele. Conversa com ele. Então está todo um processo ali, né? E às vezes até um processo que eu vou precisar da ajuda do outro. Eu vou precisar da sua ajuda. Mas no caso, por exemplo, então, sem querer eu magoei um irmão, uma irmã, né? Sem querer. O olhar torto, por exemplo, o irmão ficou todo ofendido. E eu sei que eu tenho que ir lá consertar com o irmão. O irmão não quer, a irmã não quer conversar comigo. O que eu tenho que fazer para pedir perdão para essa pessoa? Paulo ele diz o seguinte, que até ele faz uma citação que quando você vai entregar uma oferta, se você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Agora, vale dizer o seguinte, é impossível eu entender ou imaginar o que passa no coração de alguém. Eu sei responder pela minha consciência. Perfeito. Agora, porque tem pessoas que não gostaram de Jesus. Como é possível Sim. a pessoa mais maravilhosa que pisou nessa terra? Então, pessoas que de graça, às vezes, olham pra gente e simplesmente, sem motivo algum, não vai com sua gosta. Isso é uma situação normal, a gente precisa relacionar com isso, até em comunidade. Isso. Agora, o que acontece? Aí entra a minha consciência, porque você sabe quando você pisa no tomate, quando você pisa, né? Você sabe quando você apronta. Então, ali eu penso que é uma autoconsciência, você analisar o seu ponto de vista do que eu fiz, né, e ir atrás do seu adversário enquanto ele não chega no juiz, né? Interceptar e pedir perdão. Né? Mas se o seu adversário, suponhamos que você sabe que você pisou na bola, mesmo sem querer,
Mas você errou. Sei lá, eu estou falando aqui, aí eu falo, por exemplo, de alguém que só usa vermelho. E o pastor Wagner só usa vermelho e ele ficou ofendido. Aí alguém fala assim, o pastor Wagner ficou chateado com você, que você falou de quem usa vermelho. Aí eu quero falar com o pastor Wagner, não é o caso, mas ele fala assim, não, nunca mais quero conversar com o Cássio e tal. O que eu faço para consertar? Olha, o princípio bíblico é sempre a melhor orientação e é sempre o melhor princípio. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se eu fiz todo o movimento, se você fez todo o movimento na minha direção, e eu resistentemente crio barreiras, construo a ponte, ou construo muros, né? Porque o perdão é a construção de pontes. Né? Eu permito que nós caminhemos juntos na estrada da vida. Bem, você não pode fazer mais nada a não ser orar fora. No que depender de mim, eu tenho que tentar. Né? Eu fiz esse porque tem movimento. Porque tem gente que é interessante, tem pessoas que perdoam você, às vezes sem você pedir perdão, já te perdoam. Sim. Tem gente que não te perdoa e você nem sabe que transgrediu. Mas aí que está, Cássio. O perdão, ele independe do ofensor. Do ofensor. Ofensor. Ah, tá. Perdoar. O perdão depende do ofendido. A pessoa que tem que liberar o perdão. Se alguém, exatamente. Porque tem gente que fala assim, ó, eu perdoo, o pastor Wagner me xingou. Se ele vier pedir perdão, eu perdoo. Mas se não vier, eu nunca mais quero conversar com ele. Ainda tem que pedir de joelho. Pedir de joelho. Não pode deixar o joelho em casa, não. Né? Então, é isso aqui, ao controle, ao poder, né, que está presente ali. Por que essa pessoa tem tanto esta necessidade? Então, ela se prende, ela se amarra ao ofensor, e às vezes o ofensor continua a vida, foi uma nem coisa sabendo, às vezes, que ofendeu, né? E ele está ali no ressentimento, sentindo de novo. tudo novamente. E essa questão também do ofensor, assim, existe a questão até no direito, o advogado ele vai entender bem isso, que é o lado culposo e o lado doloso. O culposo é que nós somos réu de culpa do mesmo jeito, mas o doloso é o que arquiteta. Tem intenção. Por isso Paulo fala assim, não pequeis dolosamente. Então, ultimamente eu peço perdão até para a posse. Por quê? Porque assim, às vezes eu magoo um irmão dentro da igreja sem saber, sem a menor das intenções. Então agora, quando eu tenho consciência de que alguém de alguma forma está chateado comigo, é claro e evidente que eu vou construir essa ponte. Vai tentar. Me perdoa, meu irmão, né? Por ter nascido, me perdoa por existir. Por existir. Mas a gente cria essa ponte de relacionamento. Falar em perdão, deixa eu pedir perdão aqui para os inúmeros telespectadores. Está mandando muita mensagem, toda hora o celular que treme, mas eu estou aqui, um papo tão gostoso que eu acabei esquecendo de ler. Perdão, viu, de coração, perdão por não ter lido, olha só. Por exemplo, o Zé Carlos é telespectador assíduo aqui da Rede Super, do nosso programa. Ele é de Piúma, Espírito Santo. E ele fala assim, de acordo com a palavra de Deus, eu sou obrigado a perdoar a pessoa por qualquer motivo, mesmo sendo um caso de adultério ou de um assassinato de ente querido? Independe toda da situação. Independe. Isso está em Mateus 18, que é um texto muito conhecido. Pedro, Senhor, quantas vezes? Ele até sugere 7, Jesus 70 vezes 7. Só que nesse mesmo texto, prosseguindo no mesmo contexto, fala rapidamente de uma parábola onde o Senhor identifica quem estava devendo, aí devia tanto que ele mandou vender o pai, a esposa e os filhos. Aí o pai clama pela clemência, pela misericórdia, ele então perdoa, o que acontece? Ele sai, encontra alguém que devia também, nas devidas proporções, muito menor e não exerceu da mesma misericórdia. E o versículo 35 é o que nos quebra, né? Nesse mesmo texto de Mateus 18, que fala assim, que se você não proceder da mesma forma como Deus o fez... Pode continuar, pastor. Deus o fez, só para explicar aqui vocês em casa, que vocês não estão entendendo, mas o pastor parou aqui. A nossa produção, quando tem que terminar o bloco, a produção fica, termina o bloco. Aí ele estava falando e ficou olhando. Pode continuar. Se você não exerce a mesma misericórdia, né, para com o próximo, das suas ofensas, você também não vai ter de Deus. Você foi perdoado, uma dívida tão grande, é uma coisa pequena, você não perdoa. É verdade. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o pastor Wagner, mas também para o pastor Rossi, que vem do Rio de Janeiro, uma pergunta muito boa. Quem manda é a Maria lá do Rio de Janeiro, diz que ela mora no interior. Depois você manda qual a cidade, viu, Maria, para a gente dizer aqui. É uma pergunta muito boa, viu, pastores, que eu quero que vocês respondam depois do intervalo. A Maria pergunta o seguinte, perdoar e não querer manter um relacionamento com a pessoa que nos ofendeu é perdoar de verdade? Ou eu posso perdoar, mas assim, olha, mas deu por hoje, né? Não quero mais relacionar com a pessoa.
Vocês vão responder depois do intervalo, tá ok? Não saia daí, vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Volta com o nosso bate-papo, hoje batendo um papo muito legal com o pastor Wagner, o pastor Rossi, sobre perdão, sobre perdoar, mas também sobre pedir perdão. E nós estamos recebendo várias mensagens pelo nosso WhatsApp, 31 98402 9756, 98402 9756. A Maria do Rio de Janeiro mandou uma pergunta muito legal, ela é do interior do Rio, eu pedi para ela mandar depois o nome da cidade dela, mas tem uma pergunta que inclusive foi feita aqui em Belo Horizonte nas ruas, que é muito parecida, né? Parece que essa preocupação aí, ela é constante. Vamos ouvir essa pergunta, que é muito parecida com a pergunta da Maria. Eu me chamo Fabiana, sou da cidade de Belo Horizonte. Uma pessoa que diz que perdoou, mas não quer manter contato com a pessoa, será que o perdão aconteceu realmente? Boa pergunta. Ô, gente, porque às vezes, assim, sei lá, o cara me deu um prejuízo absurdo, né? Éramos sócios, ele me deu um prejuízo absurdo no negócio e tudo. Eu tenho que perdoar. Ah, mas para ficar convivendo com esse cara, e aí? É perdão? Bem, o perdão, ele trata com a memória. Nós temos dois tipos de memória, a memória histórica e a memória emotiva. Sim. O perdão, do ponto de vista da psicologia e também da teologia, é uma decisão que o ofendido toma em relação ao ofensor. Né? Mas, às vezes, eu tomo essa decisão e, dependendo da minha personalidade, como eu lido com os meus traumas, as injustiças que me fazem, eu vou ter um tempo para, de fato, trabalhar esta memória emotiva. Né? Então, é possível, perfeitamente, que uma pessoa perdoe e evite o contato. Porque, às vezes, esse contato, ele vai reforçar a memória emotiva. Ele vai funcionar como um start. E isso não significa que ele não tenha perdoado. O perdão, ele é um ato. Mas ele se torna um processo para tratar do meu sentimento. Porque tem gente que fala assim, eu não esqueci, então eu não perdoei. Sim. Será que... Eu penso que a gente tem um exemplo de Paulo e o apóstolo Paulo e Barnabé. Barnabé introduz Paulo, né, e cuida de Paulo, e em dado momento eles há um desacordo. E cada um decide seguir o seu caminho. Então, isso é uma situação normal, porque a gente tem que tomar muito cuidado, e essa pergunta é muito pertinente mesmo, porque, na verdade, o perdão não se reduz ao sentimento, ou seja, não necessariamente você perdoa, você tem que continuar gostando, ou mesmo perdão, na verdade, eu não vejo ele necessariamente, essa palavra necessariamente é importante, como uma restauração de relacionamento. O importante é que você seja capaz de olhar nos olhos da pessoa e se estender a mão, caso seja necessário também. Mas uma decisão de evitá-la ou de relacionar com ela não tem nenhuma relação com a liberação de perdão. Agora, se a pessoa fala assim, eu não te perdoo, o seu perdão está valendo? O seu pedido de perdão está valendo? Claro, aí é uma decisão da pessoa com o Senhor. Nós respondemos por nós, Cássio, né? Eu respondo pelo meu coração, pela minha consciência. A gente nunca vai conseguir responder pelo outro, né? Porque tem gente que fica insistindo, mas me perdoa, mas me perdoa. Eu acho que é aí que está forçando a barra, né? Eu acho que primeiro, me perdoar, né? Quer dizer, é esse movimento que eu faço. Aí eu sou o ofensor, eu reconheço que eu ofendi, que eu fui injusto, né? Que eu causei um dano, e aí eu chego para você e peço perdão. Agora, você também terá um tempo para perdoar ou não. Sim. Né? Para lidar com esse sentimento. Por exemplo, se houve algum dano material, eu devo, então, restituir. Reparar. Aí a reparação precisa. Às vezes, essa reparação eu não vou ter condições de fazê-lo agora. Uma questão de uma sociedade, aí o sócio lhe dá passa a perna. Ele reconhece, mas ele não tem condições. Materiais de repor agora. De repor num certo tempo, mas ele assume isso. Agora, você pode, o ofendido pode perdoar ou não. Mas o mais importante aqui é o movimento que o ofensor faz na direção do ofendido para, olha, eu quero me retratar. Né? Deus, por exemplo, perdoou todos em Cristo, mas todos vão ser abençoados com o perdão de Deus? Só aqueles que aceitaram. Deus faz o movimento, então eu, o perdoado, preciso fazer o movimento na direção de Deus. Se eu aceito Jesus como meu Senhor, se eu realmente considero Jesus como meu substituto,
aí eu passo a usufruir dessa graça. Uhum. Né? O benefício é maravilhoso do ponto de vista espiritual, né? Porque existe um céu como de bronze sobre a sua vida, sua oração não é respondida, não existe uma liberação de perdão se você não exerce isso com o seu próximo. E a outra coisa é o seguinte, a pessoa que não perdoa, ela está tomando veneno, querendo que a outra pessoa morra. É verdade. Mas é assim. É verdade. Então, quando você libera perdão, em primeiro momento, você está promovendo um benefício para você. Sim. Porque você leva essa pessoa para o café da manhã, para o almoço. Só fica pensando, né, no que te ofendeu. Você se liberta dessa pessoa. A figura bíblica é a figura da brasa amontoada sobre a cabeça, né? De quem perdoa, agora se o outro não quer perdoar. Tem gente que fica carregando essa mágoa, esse ressentimento. E né? o doutor vai saber falar mais, porque ela com certeza gera células cancerígenas e tantos outros problemas. O pessoal adoece, né? Em relação ao corpo físico, né? Há estudos que mostram que uma pessoa ressentida, ela tem uma probabilidade de gerar células cancerígenas. Que loucura. Né? Quer dizer, até o nosso metabolismo psicossomático isso? Psicossomático. Até o nosso metabolismo é alterado por esse sentimento. É interessante, mas eu acho que qualquer um de nós aqui pode associar essa questão psicossomática. Quando alguma coisa te emociona num sentido ou no outro, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter uma sudorese. Sim. São reações físicas para uma coisa que é emocional. Né? Então, imagina o perdão. Porque vocês falaram, é sério, se você não perdoa, você fica remoendo aquilo, você não consegue nem dormir, né? Você fica, aquela pessoa fez aquilo comigo. Inclusive, a gente acabou já respondendo a Viviane, que é de Belo Horizonte, falando isso, né? Eu posso perdoar e não querer ter mais contato, acabamos tratando disso. Sim. Muito obrigado, queridos, estão mandando muitas perguntas, muito legal. Tem gente que é esperta, mandando tem negrito chamou a atenção. Como você mandou em negrito, eu vou ler a sua que mandou em negrito aqui. Não é o texto todo, não, mandou uma parte aqui em negrito. Depois você me explica como é que faz negrito no WhatsApp, eu não sei fazer negrito, você sabe? Sei não. Clara do Piauí. Boa essa, gostei. Não sabia como é que faz negrito, não, boa, porque destaca. Eu já estou pronta para liberar perdão, mas só que o medo me impede de ter iniciativa, pois acho que tem um momento oportuno em que o coração da pessoa está receptivo e sensível. Eu espero uma oportunidade, uma porta que Deus possa abrir, a Clara está falando. Essa questão de liberar perdão, vamos pensar o seguinte, uma pessoa me ofendeu. Eu, para perdoar essa pessoa, eu tenho que chegar para ela e falar, eu te perdoo, ou eu posso perdoar unilateralmente? Eu não vejo necessariamente, usando a palavra do caso do Rossi, não vejo que necessariamente você tenha que ir ao outro. É uma questão muito mais interna, muito mais subjetiva, que vai tratar você, vai tratar os seus sentimentos, e aí você libera. O comportamento, o dia seguinte, não se põe o sol sobre a vossa ira. O dia seguinte, a forma como eu lido com o ofensor, vai demonstrar se eu liberei ou não liberei perdão. E tem uma coisa interessante, eu sei que não é o caso que a Clara está mencionando, mas eu já vi algumas pessoas que usam esse perdoar como uma maneira de acusar. Por exemplo, o Rossi, eu te perdoo, viu, por você ter falado aquilo. Na realidade, está perdoando coisa nenhuma. Está usando essa frase como acusação, porque você falou aquilo de mim. Né? A gente tem que tomar cuidado com a banalização dessa palavra perdão. Né? Com certeza. Eu penso que existem situações, por exemplo, familiares, que você vai continuar convivendo com a pessoa. Sim. E talvez seja necessário, sim, um confronto, mas em amor. Porque quando a gente fala de perdão, o amor está relacionado ao perdão, e o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, que 1 Coríntios 13 a gente sabe é um hino ao amor. Clássico. E ele tem um tripé lá. Então ele fala assim, então, portanto, nos resta a esperança, a fé e o amor. E o maior deles é o amor. Então, até para eu confrontar o meu ente querido, uma pessoa, ou mesmo dentro da comunidade evangélica, uma pessoa que eu vou continuar convivendo, eu preciso fazer isso com amor. Ou seja, primeiro tem que haver uma liberação no meu coração, em primeira instância. Depois eu chamo uma testemunha, né, de preferência, e vou não confrontar, mas eu vou só expor. Atitude humilde, amorosa. Eu acho que em alguns casos específicos isso pode ser, sim, importante. Mas eu penso, uma coisa interessante que eu sempre trabalhei quando tratei desse tema, a necessidade da assertividade. Eu chegar e dizer para o Rossi o que realmente ocorreu. Mas existem duas formas de eu chegar e dizer. Eu posso chegar para o Rossi e falar assim, você me fez isso. O dedo está em risco. Agora eu posso chegar, Rossi, eu me sinto assim diante desse fato. Muda tudo, né? Porque, na verdade, sou eu. Pode ser que não houve a intencionalidade do Rossi. Perfeito. Pode ser que naquele momento
aquela experiência evocou algum sentimento mal resolvido do meu passado. Às vezes o Rosa vai ficar super surpreso, sério, né? Aí ele vai pedir perdão. Aí é melhor, nesse momento de assertividade, dizer, olha, eu me sinto assim. Eu não estou acusando, dizendo, você me fez isso. Porque isso que você traz é muito sério. Porque o perdão não está condicionado ao ofensor. O perdão está condicionado ao ofendido. Perfeito, perfeito. É engraçado que, eu não sei se já aconteceu com o pastor, mas comigo acontece com certa frequência. A pessoa me procura, me pedindo perdão, eu falei assim, por quê? Eu nem sabia. Algum dia eu falei alguma coisa, ou sei lá, por nenhum motivo. E nesse caso, quando a pessoa te pede perdão, uma coisa que você nem lembrava, então você tem que perdoar, né? Não, eu não tenho por que não fazer, até porque não existe nenhum sentimento que me... Agora, e a pessoa que pede perdão assim, ô, Wagner, foi mal, viu? Aí, desculpa aí. Parece que é uma coisa meio... Isso que acontece, principalmente para quem é uma figura, quem está na frente, né, como nós pastores, isso acontece. Então, não, mas estou dizendo o seguinte, o modo eu estou querendo dizer a banalização do pedir perdão. Porque eu acho que a minha interpretação, que pedir perdão, eu tenho que sofrer um pouquinho por isso. Eu tenho que demonstrar o seguinte, eu estou arrependido. Sim. Porque eu acho que quando eu falo assim, pô, foi mal, é uma expressão, mas parece que eu estou minimizando... Banalizando. Né? Trivializando a coisa. Eu vejo como importante a objetividade. Né? Se eu chego e falo assim, foi mal, não, eu gostaria, como a experiência do Rossi, a pessoa chega, eu queria que você me perdoasse. Mas o que você me fez? Sim. Isso. Olha, quero dizer para você que isso não causou nenhum ressentimento em mim. Mas sinta-se perdoado. Porque para a pessoa, é importante. Liberar perdão, esse feedback é importante para ele sentir que aquele movimento realmente chegou ao ponto. Agora, nós temos que nominar. É como oração. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o Cássio na sua vida profissional, no seu ministério. Quer dizer, essa objetividade na oração precisa também estar presente, né, na objetividade quando eu vou pedir perdão. E pedir perdão pela multidão das minhas transgressões, que isso é um clássico, né? Eu imagino que essa pessoa tem muito tempo que não ora, né? Para juntar tanto assim. Acumulou. Gente, está bombando aqui, muito legal, muitas mensagens chegando. Olha, por exemplo, a mensagem que chega de Teresópolis, a pessoa não se identifica, mas tudo bem, está aqui, ela diz assim, que ela tem um problema em perdoar. Ela acha que, ela tem medo, se ela não perdoar, ela vai perder a salvação? Olha, eu vejo assim, a gente não pode tratar de uma forma simplista todas as coisas. Existem casos e casos, né, doutor? Eu acho que existem situações que são profundas, que vai exigir também um acompanhamento pastoral, um acompanhamento psicológico, né? Principalmente quando se usa ferramentas cristãs para... Então, isso é um processo. Eu penso que existem situações e que é um progresso, é um processo que a pessoa também precisa de uma cura interior. Eu vejo assim também, que isso acontece, né? Não podemos descartar essa possibilidade. Quem mandou mensagem aqui é a Cláudia, muito legal, Cláudia diz que assiste os nossos programas e gosta muito. Obrigado, viu, Cláudia, pela audiência e continue sempre ao 12h15 aqui de segunda a sexta assistindo o bate-papo e participando, como você fez. Ela tem uma pergunta importante. Eu não tive capacidade de falar do Evangelho para minha mãe, porque eu tinha confrontos com a minha mãe. Só que minha mãe faleceu faz quase um ano, dia 15 de abril de 2016. Será que Jesus vai me perdoar por eu não ter pregado o Evangelho para ela? Ela morreu quando ela tinha 63 anos, teve um AVC e depois teve pneumonia. Será que Deus perdoa a Cláudia porque a Cláudia estava em problemas com a mãe? Olha, Cláudia, eu entendo que você falou do Evangelho para ela, sim. Através do seu comportamento, da sua atitude, né? Talvez você não tenha verbalizado. E o que você está lidando é com um sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa, ele é corrosivo, ele é ruim, porque ele nos adoece, né? E nesse sentido, eu acho importante que você possa liberar o auto-perdão, perdoar-se a si mesmo. Né? Porque talvez, a partir de agora, você seja mais proativa no seu testemunho cristão, aproveite as oportunidades, crie oportunidades. E outra coisa, né, pastor Wagner, você querer cortar teu raciocínio, saiba que não é só você que conviveu com sua mãe, conhecia Cristo.
né? Sua mãe teve oportunidade e você não sabe o destino eterno da sua mãe. Não é? Isso é muito sério, porque às vezes a gente se sente culpado, pensando, a pessoa foi para o inferno. Quem disse? A gente não sabe, ela pode ter ouvido o evangelho de N, né, fontes, né? E há um elemento interessante, que é muito comum na vida humana, que é esse sentimento da falta, né? Se a gente for olhar para trás, a gente vai verificar que a gente faltou em algum detalhe, com alguma pessoa, mas ao olharmos para trás, nesse nosso retrovisor aí, e percebermos que houve algumas falhas, não adianta ficar chorando o leite derramado, usando essa metáfora, né? Eu preciso limpar o fogão e tomar cuidado para que isso não ocorra nos meus relacionamentos posteriores. Perfeito. Eu não estou querendo cortar vocês não, mas porque tá muita pergunta aqui, eu quero ler o máximo possível de perguntas. Por exemplo, aqui, meu Deus, aí tá vendo? Eu mexo aí como é que chama? O WhatsApp desce aqui e as perguntas vão chegando. Há muito tempo eu tenho mágoas da minha irmã mais velha. Eu já sou batizada, sempre estou buscando a Deus. Eu sempre vou à igreja, mesmo assim não consigo me libertar dessa mágoa. Parece que a irmã a ofendeu e ela se sente magoada. Eu pedi perdão, mas não adiantou, continuo magoada. É uma ferida aberta. Ela é da Igreja Batista Vida Nova, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Interessante, ela pediu perdão por estar magoada e não consegue tirar a mágoa. O que pode estar acontecendo? A verdade, assim, o ponto de partida agora é que antes mesmo dela ter o ato propriamente de pedir perdão, ela precisa ter liberado perdão no coração dela. Não é só falar, né? O simples fato de você falar para uma pessoa, me perdoa, isso não significa nada. Né? Isso é só um ato técnica. Mas me parece que ela pediu perdão por não perdoar, não? Foi exatamente. Né? E ela só resolverá essa situação quando ela liberar o perdão. Ela tem que perdoar primeiro. Né? Ela tem que perdoar, talvez ela precise buscar mais a Deus e pedir ao Senhor que a ajude a liberar esse perdão. Isso é comum, não estou dizendo que a Cláudia é o caso da Cláudia, mas aquelas pessoas falam assim, você me perdoa, tá? Porque eu estou magoado com você, porque você fez isso, isso e aquilo. Na realidade, esse pedido de perdão acaba sendo uma acusação. Sim. Entende? Eu estou te pedindo perdão porque eu estou magoado, porque aquele dia você falou isso de mim. É quase que eu estou esperando que você peça perdão, né, para eu liberar o meu. Verdade. Olha, muitas perguntas chegando. Falta pouquinho tempo, não sei se dá tempo, mas olha só, quem manda aqui é a Lísia. Ela queria saber o seguinte, boa tarde, existe alguma técnica, entre parênteses, macete, para perdoarmos alguém? Há anos venho tentado perdoar e não consigo. E eu desejo no coração, a Lísia está perguntando, tem macete para perdoar? Olha, existem sim técnicas. Eu acho que Lídia precisa de um acompanhamento psicoterápico, um aconselhamento, uma pessoa que tenha um mínimo de formação nesse sentido. Perfeito. Estou aqui dizendo para a minha querida Mariana, que é a produtora aqui do programa, que nós já sabemos que falta um minuto, viu, Mariana? Agradecendo aqui ao Jaderson, que é de Santa Luzia, mandou sua mensagem. Quem mais aqui que mandou mensagem? Alguém que é casada há 17 anos e está sendo traída, tem que perdoar. Ô, Vanessa? Sim? Pode marcar outro programa sobre perdão. Pode deixar. Tá, o Augusto de Alagoas mandou, a Mônica de Belo Horizonte, Luciana de Belo Horizonte, o Ademar de Mineiros, Goiás. Se eu ficar falando aqui, eu vou até às 18 horas aqui falando. Muitas mensagens chegando. O Marco Polo lá da IBC Contagem. Tchau, Mariana. Tchau, vou terminar o programa. Pastor Wagner, obrigado, querido. Rossi, brigadão, querido. Muito obrigado, você de casa aí, participou do nosso programa, mandou mensagens que não pôde mandar também. Muito obrigado. E amanhã, meio-dia 15, novo bate-papo. Espero você, ok? Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.